Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu sou Orlando, membro daqui da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias. Essa é a minha esposa Melissa, e hoje nós vamos continuar com o ensino da Escola Bíblica Dominical. Então você pode estar aí junto, nos acompanhando, e mais uma lição. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Mel, ora pra gente, para darmos início. Senhor, muito obrigado porque temos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que neste momento o Senhor fale conosco, nos ensine aquilo que o Senhor quer que a Tua Igreja aprenda e nos edifique, Senhor, com a Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, vamos lá, querido. Dá tempo aí de você chamar alguém, falar com as outras pessoas que estão perto da sua casa. E a nossa lição de hoje nos fala sobre cura pela palavra de Deus para a queda espiritual. Lá você vai encontrar esse texto em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te convertertes, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Esse aqui é um dos diálogos mais emblemáticos da palavra de Deus. Esse é dos momentos que mexem mais com o nosso coração. Cresce a cada dia em nossa igreja, meus irmãos, pessoas que estão afastadas da igreja, crentes caídos, distanciados de Deus. Existem outras pessoas que frequentam a igreja, vão à escola bíblica dominical, agora não com tanta frequência pelo momento que estamos vivendo, mas ela está ali e ao mesmo tempo não está. E os corações estão afastados, os corações estão enfermos. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre queda. Qualquer um está sujeito à queda. A Bíblia nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que aquele, pois, que pensa em estar de pé, veja que não caia. Veja bem, que pensa, né? Não tem nem certeza disso. Aquele, às vezes, que só está pensando que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas nós não vamos falar tão somente sobre quedas. Nós vamos falar sobre o poder do Senhor de reverter essa situação. E um dos gigantes da fé passaram por isso, que foi Pedro. E nessa escola dominical, nessa lição, nós vamos aprender com a queda e, melhor ainda, aprender com ele, como ele passou por isso e venceu isso. Nós vamos observar as atitudes dele. Então vamos lá? Vamos começar? Continuar? Bom, o caminho para a queda espiritual, o primeiro caminho, nós vamos dividir em 3 pontos, né? O primeiro caminho será caindo pela autossuficiência. Pedro, né, a primeira atitude que você deve evitar, assim como Pedro, para evitar essa queda, é a palavrinha chamada autossuficiência. Quando você percebe que você não precisa da ajuda de Deus. Pedro, ele achava que qualquer um poderia pecar, menos ele. Cristo já estava falando sobre o que aconteceria com ele nas próximas horas, né, da sua crucificação, que ele seria entregue. E Pedro fala: Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu não me escandalizarei. Eu irei contigo até a morte, até a prisão, se for necessário. Então eu jamais te negarei. Qualquer um pode te negar, menos eu. Então Pedro ali revela uma autossuficiência e não mostra a sua dependência de Cristo. Satanás, às vezes, ele nos convence de que também nós estamos longe disso. Nós não estamos sujeitos a pecar, não estamos sujeitos a cair, estamos livres da tentação, imunes à queda, e com isso a gente vai relaxando e abandonando essa segurança em Cristo.
E o crente precisa reconhecer sua fraqueza, de que ele está sim sujeito à queda a qualquer momento, né? Não somos autossuficientes, dependemos única e exclusivamente de Cristo, depositando assim a nossa fé em Jesus para nos manter de pé. E assim nós continuaremos perto do Mestre e evitaremos o segundo passo para a queda, né, para o caminho da queda da nossa vida espiritual. Então, primeiro, Pedro caiu pela sua autossuficiência e depois Pedro cai devido ao afastamento. No versículo de Lucas 22, versículo 54, diz assim: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Agora nós vemos aqui a segunda atitude que levou Pedro à queda. Pedro passou a seguir Jesus de longe, caindo pelo afastamento. Então, Pedro ele não abandona o mestre por completo. Ele se mantém à distância, ele fica de longe, né, acompanhando, mas ele está sempre de longe. E ele mantém uma distância cautelosa para quê? Para que os guardas, os sacerdotes, né, o povo não visse Pedro e fizesse a associação. Aquele ali é conhecido daquele homem, né, do preso, do prisioneiro. Não fizesse nenhuma associação com ele, e aí Pedro se comprometeria e fazendo isso, ele poderia ter o mesmo destino de Jesus. Então, geralmente, o momento da queda, ele é precedido pelo afastamento de Cristo. Nós vamos nos afastando, nós começamos a olhar Cristo de longe, paramos de nos comprometer, não queremos mais compromisso com Ele, não queremos mais ser identificados por Ele, não queremos ser associados a Ele, mas não abandonamos por completo, acompanhamos Jesus de longe. E aí sim, por conta da sua autossuficiência, por conta desse afastamento, Pedro também ficou distante de Jesus, cada vez mais distante. E longe de Cristo, nós vamos ficando indefesos, cada vez mais indefesos. Automaticamente, vamos ficando mais perto do mundo. E aí, mais perto do mundo e distantes de Cristo, nós vamos sendo levados ao terceiro passo que leva ao caminho da queda. Esse já foi uma deixa para entrar, né? Isso. Então tá. Fica ligado. Então tô aqui. Meus irmãos, vocês perceberam que existe uma escada para isso? Alguns processos de forma negativa. Primeiro vimos a autossuficiência, como a Emanuel acabou de explicar, depois sobre afastamento. E isso vai levando agora, quando você está afastado, o outro processo é que você se envolve demais com as outras coisas. Existe uma coisa na nossa adolescência, alguns meses atrás, que falava o seguinte: nada a ver. Tudo que nossos pais falavam, a gente às vezes dizia, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. O nada a ver tomou conta de uma geração, ou tem tomado conta de hoje dos nossos comportamentos. O que aconteceu com Pedro? Ele começa a se comprometer nos outros relacionamentos, se envolve em outras coisas. Olha só, em Lucas 22, continua falando que: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro ele se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro passa a se alimentar com eles, a desfrutar do caminho deles. Pedro ele passa a estar ali e provavelmente ele não via problema algum. É o que nós falamos, né? Isso não tem problema algum. Eu não vou me contaminar, cuidado com a autossuficiência. Eu não vou me envolver. Aí devagarinho você vai se afastando. Então, talvez hoje você pense que algumas coisas não trazem perigo. Irmão, minha irmã, meu querido que está nos ouvindo, que está aí, olha só, cuidado. Cuidado, as coisas vão chegando sorrateiramente, vão vindo devagarinho e daqui a pouco você já está envolvido em todo o processo e se acabou. Então, olha só, talvez você pense que andar com incrédulos, se divertir com eles, estar no mesmo nível com eles, no estilo de vida deles, você realmente está fazendo, sabe o quê? Você está flertando com o pecado. E está abrindo aí uma janela
que louvado seja Deus. Você vai casar com o pecado. Exatamente. Então, vai casar com o pecado. Sai dessa. Sai disso aí, que é cilada. Mas quando você tem esse comprometimento, algumas coisas acontecem. Por exemplo, uma delas, você está se comprometendo com o silêncio. Esse comprometimento vai te silenciar. Pô, como assim? Olha só, a partir do instante que você está partilhando dos valores do mundo, está partilhando das coisas, está comungando, né, de forma negativa disso, os seus pensamentos e ações vão perder forças. Vai perder se você quiser falar para ele, olha só, eu quero lhe desafiar uma nova vida. Vai falar, mas como você vai me desafiar uma nova vida se fazemos as mesmas coisas, partilhamos dos mesmos desejos e temos uma visão? Então, olha só, esse comprometimento com o mundo, ele vai lhe silenciar. Mas não somente isso. Além de silenciar, esse comprometimento vai lhe derrubar. Ele começa a te levar uma alma enfraquecida. Ele começa a levar uma alma desequilibrada. Lá em Romanos 12, fala que nós não podemos nos conformar com este mundo. Precisamos sim ser a ferramenta de transformação. Em Coríntios também fala, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós falamos da última vez e temos sempre falado muita coisa sobre as alianças. Então cuidado com aquelas pessoas que você tem que ser a diferença. Você tem que ser procurado e não procurar. Você tem que ser referência e não referendar outras coisas que não trazem bem. Falamos que a autossuficiência, o afastamento e comprometimento com o mundo haviam levado ele à queda. Mas, louvado seja o Senhor, que não para aqui. Não para aqui. Todavia, como nós falamos, a queda ela humilha, a queda ela machuca, a queda ela entristece, a queda traz tantas dores, mas ela não coloca o servo de Deus fora do combate. Então, a partir de agora, nós vamos ver que, para mim, a situação mais importante é que, seguindo o que aconteceu com Pedro, para uma estrada diferente, uma vida diferente. Porque aqui nós queremos falar não somente falar do tamanho, ou do caminho, ou do que a queda ocasionou, mas do caminho da restauração. O caminho da restauração. Então, nós vamos ver alguns passos que foram tomados para essa coisa tão tremenda e tão benéfica e tão linda que é a restauração. E aí a gente vê agora ao contrário, né? Caindo para cima. Como é que a gente pode cair para cima? Então, depois de uma queda dessa de Pedro, ele, por conta do seu orgulho, por conta do seu afastamento, do seu comprometimento com as questões fora, né, de Cristo ali, ele abandonou Cristo naquele momento mais difícil, agora vem a sua queda para cima. Como que se deu isso? Então, o versículo 61 e 62 de Lucas 22 diz assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera: Hoje, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu fico imaginando essa situação porque Cristo estava naquele momento de grande agonia, né, sendo levado para vários lugares por conta do julgamento, já estava bem machucado, né, sofrendo, e Pedro olhando Jesus de longe. E naquele momento, os dois ouviram o galo cantar. A Bíblia diz, né? Então o galo cantou e Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Os olhos se encontraram. E naquele momento Pedro devia ter ficado com muita vergonha, né? Muito entristecido, mas o olhar de Cristo não foi um olhar de condenação, não foi um olhar de reprovação, de raiva, de olha, eu te falei. Não, Cristo olhou para Pedro com um olhar de perdão, com aquele olhar assim, viu Pedro, né? Mas eu te perdoo, eu te amo acima de tudo. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Por quê? Porque ele se arrependeu daquela atitude. Ele prometeu seguir o mestre até a prisão, até a morte. E ele foi capaz de negar
o seu mestre, né, se afastando, mas Cristo o perdoa, restaurando Pedro da sua queda espiritual. Então Pedro se arrepende e é necessário, né, esse arrependimento para que nós sejamos reerguidos. O Senhor sempre nos aceita de volta, sempre vai nos aceitar de volta, mas para isso precisa haver arrependimento, precisa haver admissão de culpa, precisa haver um desejo de perdão, de receber esse perdão e uma mudança de atitude. Então, para ser reerguido e ser recebido de volta por Cristo, é necessário arrependimento verdadeiro, admissão de culpa, precisa que você tenha o desejo do perdão e mudança de atitude. Sendo assim, o Senhor terá prazer em reerguer você e te receber de volta. Então, às vezes, a nossa experiência de se arrepender, né, é dura, é sofrida, mas ela é necessária. E a gente vê que em vários sermões de Cristo, ele sempre diz assim: arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então arrependa-se. Para que você seja reerguido por Cristo, você precisa se arrepender para ele te receber de volta. Amém. Meu irmão, às vezes você está passando agora por um processo de queda ou próximo de uma. Eu queria compartilhar com você o seguinte: pare agora, nesse exato momento, enquanto dá tempo, enquanto você consegue ainda reunir forças, e se arrependa. A lição hoje nos leva a isso, a nos arrependermos, a termos uma mudança de trajetória. Pedro ele foi avisado que seria ser andado, que seria mexido, mas o Senhor também disse para ele que a provisão para a sua restauração seria providenciada. Deus está falando para o seu coração, para os nossos corações, que a provisão da sua restauração já está sendo providenciada. Caso você esteja passando por um problema desse, caso você esteja passando por uma dificuldade dessa, caso você esteja enfrentando isso. Porque a queda, como nós falamos, ela nos sacode. A queda, ela machuca. A queda nos machuca e machuca os outros. A queda nos atinge e atinge os outros. Mas louvado seja o Senhor, que nós servimos um Deus perdoador, um Deus que restaura, um Deus que transforma. Pedro saiu dali muito mais fortalecido. Você vai começar a ter uma nova vida quando você se arrepende, quando você busca confiança no Senhor, porque nós vamos para cima pela graça do Senhor. Nós conseguimos ter essa transformação pela mão do Senhor. Então, meu amado irmão, se arrependa e procure ajuda. Se arrependa e procure mudanças. Se arrependa e procure maior intimidade com o Senhor. Vigie para você não cair. Renuncie à autossuficiência. Evite o afastamento. O afastamento, ele às vezes é tão lento e tão sutil quando você vê. Tem aquilo que a gente fala, né? Que a brasa longe da fogueira, ela vai se apagar. Então, esteja atento aí. E com essa questão da pandemia também, a gente tem a tendência a se afastar da reunião dentro do templo, né? Da escola dominical, da vinda à igreja como física, a igreja física. Isso também é muito perigoso para o nosso afastamento da comunhão com os irmãos. Mas a gente pode estar afastado das paredes, mas não afastado do Senhor, buscando os momentos com Deus, com a sua família, a intimidade com Deus, porque o mais importante é você não se afastar do Senhor, da sua palavra, do estudo e, em segundo, né, da comunhão com seus irmãos. Porque esse afastamento da igreja faz cair no esquecimento de que o domingo é um dia separado para o Senhor, de que devemos ir com a família à igreja. Isso também pode ser um ponto perigoso para o nosso afastamento e a nossa falta de comprometimento com o reino de Deus. E apesar disso tudo, meu irmão, se porventura você cair,
ou estiver em queda, lembre-se que isso não é o fim. Eu falo isso com a maior propriedade do mundo. Isso não é o fim. Existe um Deus sobre nós que nos restaura a nossa vida, restaura a nossa comunhão com Ele, restaura o nosso lar, restaura a nossa história. Há um Deus que é fiel sobre todas as coisas. E vimos história, né? Quem diria Pedro, aquele homem perto do Senhor, aquele pescador intrépido, aquele esquentadão, aquele que ia para cima, que lutava com, né? Que sangue nos olhos, lutava por tudo. Caiu. Mas ele foi restaurado, porque ele cumpriu todos esses passos. Não existe aqui fórmulas, mas existe uma coisa prática, simples e direta. Se arrependa. Volte os teus olhos para Deus, o nosso justo juiz. Volte ao primeiro amor. Volte para Ele. E que você possa, sim, lembrar o tempo todo o quão maravilhoso é estar em Cristo e com Cristo. Que Deus te abençoe, que você venha para cima e para cima do Senhor pelo arrependimento. Que você venha para cima e com o Senhor pela graça e pelo amor do Senhor. Que você vigie de verdade, para que você, em nome do Senhor Jesus, não possa passar por isso. E se você conhece alguém que está passando por isso, seja braço. A Mel falou justamente sobre a atitude de Cristo, né? Não foi uma atitude de condenação, de maltratar, eu te falei, foi isso. Então, se você tem alguém que está passando por isso, você conhece, se dentro da sua casa você está vendo o afastamento dos seus filhos de forma tão sutil, abra os seus olhos, peça ao Senhor para desvendar os seus olhos, para que você seja um sustentáculo e um braço nesse momento, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo, e nós gostaríamos de orar pela sua família, nós gostaríamos de orar por você, mas antes disso, acompanhe os canais da igreja, acompanhe as nossas programações. Você que está passando por aqui e é a primeira vez que está vendo, se inscreva nos canais da igreja e que possamos ser bênção e braço para as outras pessoas. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nós temos um Deus perdoador, o justo juiz que tem cuidado de nós. Se porventura, Senhor, alguém nesse exato momento que está vendo a lição da escola dominical está passando por um processo de queda, ou está em queda, ou está temeroso, em nome do Senhor Jesus, entra com restauração na vida dessa pessoa, entra com restauração na vida dessa família, porque nós temos a convicção que o Senhor tem cuidado de nós e que essa pessoa ela possa ter essa convicção, que ela possa se livrar, dar forças a ela, Senhor, de se livrar de qualquer tipo de aflição, ou de pecado, ou de queda. E que a restauração venha agora em nome do Senhor Jesus sobre essa casa, sobre esse lar, sobre essa família. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado condições de pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado condições à Tua igreja de se manter firme na Tua palavra, na Tua sã doutrina. Continue a cuidar de nós. Em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Até logo.